E aí pessoal, beleza pura? Bom, aqui é o Everton Pereira, de volta, acho que sei lá, depois de um século, né? Sem postar vídeos, mas a razão aí é que alguns problemas, não problemas, né, mas algumas questões pessoais realmente não me permitiram gravar vídeo durante esse período. Mas nós estamos de volta agora e com a graça de Deus nós vamos manter a sequência aí que nós estávamos acostumados, beleza? E para a gente voltar em grande estilo, eu peço que já, por favor, já deixem um like. Se não gosta, depois você tira o like, mas já deixa aí para ajudar no crescimento. No final, se possível, compartilhe. Lembrando que se você deseja um conhecimento ainda maior dos sistemas hidráulicos, se inscreva lá no trend.com.br e também conheça os nossos cursos. O link está aí na descrição. Tá joia? Bom, para a gente voltar aí em grande estilo, eu trouxe para nós hoje um vídeo sobre manutenção. É uma situação bem, creio eu, que muitos de vocês já devem ter passado. Eu já passei no passado. Ficou bacana esse passeio no passado, mas enfim, já tive que passar por isso e é uma situação bem prática e nós vamos ver por quê. Bom, a questão é o seguinte: isso é um fato que de fato aconteceu, não comigo, tá? Isso aí eu peguei dos sites sobre hidráulica e pneumática, onde tem alguns casos de manutenção. Estudei esse caso aí e resolvi trazer para nós, que eu achei muito bacana e muito pertinente para quem trabalha com sistemas hidráulicos. Mas o fato é que vocês estão vendo o elefante aí porque o problema aconteceu em um zoológico. Nesse zoológico, as portas das jaulas dos grandes felinos e de animais grandes, como o elefante, por exemplo, elas são acionadas por um sistema hidráulico e um belo dia qualquer lá, um elefante foi e arrancou uma válvula e passou a tromba pelos furos da grade lá, né? E arrancou a válvula, cara. O elefante arrancou a válvula na cena, jogou a válvula lá na água. A equipe foi perceber quando viu manchas de óleo na água e aí viram que a válvula estava lá jogada e o elefante arrancou essa válvula com parafuso e tudo. A válvula se trata de uma D03, aí falando o tamanho da válvula. Vocês podem ver aqui a simbologia, né? Uma 4-3 vias com centro float, né? Float centro flutuante, centro Y. Vocês vão ver, se vocês quiserem mais conhecimento sobre esse tipo de válvula, esse tipo de centro especificamente, confira o nosso vídeo aqui no canal sobre centros de válvulas. Mas enfim, o elefante então foi lá e arrancou essa válvula. A equipe foi acionada, óbvio e natural, solicitaram outra válvula. O fabricante trouxe uma válvula para reparar, né, para repor, porém havia uma característica diferente agora. A válvula original ela tinha apenas o acionamento por duplo solenoide, não tinha essa opção de acionamento por botão ou acionamento piloto por botão, tá? Esses botões aqui, eles são na própria válvula. Era uma opção que foi dada à equipe que alguma solenoide dessa bobina dessa solenoide apresenta problema, o técnico podia acionar manualmente, ou os operadores podiam acionar manualmente essa válvula e resolver o problema, pelo menos momentaneamente. Fato é, montaram a válvula, começaram os testes, tudo funcionou bem até que tentaram acioná-la manualmente. Quando tentaram acionar manualmente, não conseguiram. Eletricamente ok, manualmente não. Qual que foi o diagnóstico que você faria, que eu faria pelo menos? Bom, essa válvula veio com defeito, né? Enviaram a válvula para o fabricante, pelo vídeo aqui não deve ser surpresa para você agora. Montaram a válvula novamente e a válvula estava perfeitamente bem. O fabricante testou a válvula na bancada, a válvula estava perfeita. Mas ao montar de volta lá no sistema, não funcionava. O fabricante então mandou outra válvula com apenas o acionamento solenoide e aquilo ficou funcionando com o solenoide até que se descobrisse o problema. Bom, a pergunta que eu faço para vocês, e aí você pode pausar o vídeo para colocar nos comentários aí, que vai ser um bom exercício, qual pode ser o problema? O que será que aconteceu de errado aí? A válvula está ok. Por que eletricamente funciona e aqui no acionamento por botão não? Bom, pausa o vídeo aí e tenta encontrar, deixa nos comentários para a gente interagir aí, acho que vai ser bacana. Bom, já que você pausou, vamos tentar ver, vamos partir para a solução. Bom, a primeira coisa é o seguinte, esse aqui é o circuito, simplificado evidentemente, do acionamento dessas jaulas aí, das portas das jaulas.
Vocês podem ver que a válvula que eu citei anteriormente está aqui. Já vou adiantar o problema para vocês. O técnico havia montado, a equipe técnica havia montado a válvula invertida. Exatamente. Observem que nesse tipo de centro, a linha de pressão aqui está bloqueada, né? Ou seja, não passo pressão para o restante do circuito, a não ser quando eu acionar as posições paralelas ou cruzadas. Ao montar invertido, ficou basicamente dessa forma, vocês estão vendo de cabeça para baixo porque é um diagrama, mas no físico foi apenas um giro de 180 graus nessa válvula. Ao montar invertido, eu acabei pressurizando ambas os solenoides aqui na posição de repouso. Muito embora eu tenha um desvio, né, aqui pelo centro do fluido pressurizado para o reservatório, ainda assim havia um residual de pressão aqui na linha. Pouca coisa, mas havia aqui. Nesse caso, o que acontece? Acabei pressurizando ambos os lados da válvula. Quando eu acionava eletricamente, pelo fato de eu ter pressão dos dois lados, a pressão estava balanceada, ou seja, dos dois lados eu tenho alguma pressão. Então, o solenoide ele tinha força, né, em função da área do carretel e tudo mais, para poder movimentar essa válvula, movimentar o carretel e fazer a comunicação do óleo com os cilindros, e aí funciona normal. Você pode fazer o teste no FluidSim, tá? De montar esse circuito, inverter a válvula como eu fiz aqui, que você vai ver que vai funcionar. Mas quando eu tentava, né, quando o operador lá tentava acionar manualmente, ele não conseguia, porque como eu estava com esses dois lados aqui com alguma pressão, né, ou uma pressão, digamos que qualquer pressão é considerável em se tratando de sistemas hidráulicos, né, do ponto de vista de acionamento humano, o que acontecia é que a pressão que estava aqui não permitia que manualmente se conseguisse acionar essa válvula. Isso é uma característica construtiva das válvulas, tá? Aqui não vou entrar muito no detalhe construtivo não, porque nós vamos analisar o porquê que foi montado errado. Mas o fato é que, por causa dessa montagem invertida, o operador não conseguia acionar manualmente. Bom, a primeira pergunta que fica então para vocês, ou a segunda, né, que eu já fiz uma, é: como que o cara montou errado? Né? Por que ele montou errado? E nós vamos ver aqui que pode ser uma situação muito simples de acontecer conosco, se a gente não estiver atento. Então, se você tem também alguma teoria para isso aí, deixa nos comentários aí que também vai ser bom para a gente discutir. Mas já adiantando, o que aconteceu é o seguinte: algumas bases de montagem para essa válvula, né? Então nós temos aqui uma base de montagem para a válvula D03. Algumas dessas válvulas, dessas bases, elas possuem um furo para o pino guia. Então vocês estão vendo, geralmente esse furo para o pino guia é próximo ao pórtico de pressão, ou a conexão de pressão. Então vocês podem ver aqui as 4 conexões, P, B, A, T, e aqui nós temos o furo para o pino guia, que a gente pode ver aqui nessa válvula, a localização, né, do pino guia. Geralmente também próximo à conexão P, evidentemente, se a base tem o furo para o pino guia próximo à conexão de pressão, a válvula também tem que ter. Acontece que a existência desse pino guia não é um padrão para ser seguido nas válvulas. Ah, mas por que tem válvula que tem válvula que não tem? Isso é para dar maior flexibilidade tanto para o fabricante quanto para o cliente. Em alguns casos, se deseja fazer algumas adaptações, inclusive nas válvulas direcionais, que não se permite, né? Se você colocar o pino guia, você vai forçar a montagem da válvula numa única posição. Tem vezes até que o pessoal tira esse pino guia aqui na montagem em campo para poder conseguir concluir o serviço. Bom, aqui vocês podem ver uma base de montagem. Nesse caso, à esquerda aqui não tem o pino guia, furo para o pino guia. Nesse tipo de válvula aqui, nesse tipo de montagem, a gente já tem o furo para o pino guia. Observem que o furo para o pino guia está próximo à conexão P, como eu disse anteriormente. Então, a base da válvula lá ficou. Aproveitou-se a mesma base, trocou só a válvula e os parafusos. Na base original tinha o pino guia, o furo para o pino guia, mas a válvula que foi trocada, ela não tinha um pino. Então, o que aconteceu? O técnico foi lá e colocou, né? Ele não marcou, ele não fez a marcação da posição na válvula. E aí que vem um detalhe, pessoal. Sempre se for desmontar uma válvula, aí uma sugestão,
pega o marcador industrial que seja, por exemplo, faz uma marcação aqui, né, próximo à placa e faz uma marcação na válvula também com o marcador, para quando você for colocar, você lembrar da direção. Porque senão, se você pegar uma válvula que não tem esse pino guia, você pode ficar perdido. E aí, nesse caso aqui, não está escrito, nem aqui, você não está vendo escrito aqui PTAB. Aqui a gente ainda tem dos lados, né? Mas nesse caso não tem. Então, se você não tiver feito essa marcação e a válvula não tiver o pino guia, você corre o risco de cometer esse mesmo erro. É um erro simples de acontecer, pode acontecer até com profissionais experientes, mas a gente pode minimizar pegando essa dica aí. Então, fica essa dica para vocês. A simples falta de um pino guia numa válvula e a não marcação incorreu nesse erro. Beleza? Então, pessoal, vocês podem ver que é uma questão simples. Estou falando bem rápido aqui porque manutenção, as coisas são rápidas, vocês sabem disso, mas que deu uma dor de cabeça para a galera lá. E eu confesso para vocês que ao analisar esse problema, eu fiquei pensando também quer dizer, a última coisa que você vai pensar é que o cara montou errado. Mas isso aqui pode acontecer se a gente não observar a posição de montagem da válvula. Beleza, então? Se você gostou, né, reforçando aí, se você esqueceu de dar o like lá, dá o like agora. Se você gostou, compartilhe também. Se quiser conhecer mais, vai lá no Trend. Eu coloquei esse artigo lá, tá? Tem esse artigo em duas partes lá, descrevendo com mais detalhes e digamos que um pouco mais lentamente, né? Com essas figuras, tudo do mesmo jeito. E se você quiser aprofundar ainda mais no conhecimento de hidráulica, conheça aí os nossos cursos, link na descrição. E beleza, então, pessoal, voltamos com tudo aí. Até a próxima. Valeu, muito obrigado.